eu sempre falei, eu nunca comentei de fraude às urnas, porque eu não acredito que isso tenha acontecido. Porque seria uma fraude muito escrachada, muito clara. E de fácil, pericialmente, de fácil identificação. Um outro fato também que me fez a pensar que não houve fraude em urnas é o próprio comportamento do ministro Alexandre de Moraes no primeiro e no segundo turno. Se percebia que ele estava um pouco nervoso, um pouco tenso, até que o resultado saísse. E ele é um ministro, pelo que eu percebi, pelo pouco tempo que eu estive perto ali, distante, mais perto dele, é que ele não é uma pessoa que esconde os sentimentos. Ele não é uma pessoa que se priva de mostrar o que sente, não se priva de fazer o que quer. Então, não condizia ali com o perfil dele, aquele medo, aquela sensação de insegurança até o momento de uma inversão dentro da contagem ou até mesmo dentro de um resultado. Tanto que aquela foto que tem minha com ele foi no primeiro turno, dentro da Secretaria de Comunicação do Tribunal Superior Eleitoral, aonde se estava ali se comemorando a entrega do primeiro turno, mas se via ali um sorriso, uma satisfação que ia além da entrega do primeiro turno. E eu não posso comprovar isso, mas eu ouvi diversas conversas que se via a satisfação de quem estava vencendo o primeiro turno, inclusive comemorações dentro dos próprios gabinetes. Então, eu acredito sim que esse trabalho realizado, essa perseguição, influenciou. A gente vê que foi uma margem muito pequena dentro do resultado eleitoral. O que aconteceu com isso? Foi aquela fala olha como eu sou ruim de política, hein? Do Ciro Gomes, lembrei agora, que ele falou do Lula, aquilo já reduziu um pouco de eleitores que não gostavam do Bolsonaro e não gostavam do Lula, mas votavam no Ciro, acabaram indo por ter um perfil de esquerda, acabaram indo para o Lula, e aqueles eleitores que eles tinham, eles não gostavam do Lula, mas também não gostavam do Bolsonaro, mas também eles entendiam que para o Lula poderia virar um comunismo, uma Cuba, uma Venezuela, acabavam votando no Bolsonaro. E diante do que se foi tratado como fake news, as coisas que aconteceram e foram expostas da forma como foram pelo próprio tribunal, deram uma impressão de que a direita era extremamente agressiva, a direita era um problema, e esses eleitores indecisos acabaram indo para o Lula. Então, eu entendo, é uma visão pessoal minha, não é uma visão do tribunal, mas com análise de tudo que eu vi, de tudo que eu passei, eu acredito que isso é o que aconteceu e, de fato, influenciado. A terceira deputada, me perdoa o nome, mas eu não sei. Se eu acredito que com as mensagens são... Bom, sim, não só a deputada Carla, mas as mensagens que eu recebia, que na verdade eram pedidos, eram um trabalho, no começo, até que não, mas com um volume expressivo, semanal, se não diário, de pedidos, principalmente de Carla Zambelli, Alan dos Santos, Figueiredo e Constantino, se tornaram, de fato, uma perseguição ao ponto de eu chegar a sonhar com deputados, com Alan dos Santos. Eu tinha pavor. Quando se falava em Alan dos Santos, eu ficava nervoso, entendeu? Porque era constante, era todo dia isso, eu não aguentava mais. E pedia para levantar o perfil, o Alan criava outro. Pedia para levantar o perfil, o Alan criava outro. Então isso virou um transtorno não só para mim, mas como para o gabinete. É um sinal de um ato de perseguição, sim. Eu não tenho, particularmente eu não tenho conhecimento de casos onde só com base na oitiva, né, de uma pessoa se chegou a uma sentença, salvo em casos que a pessoa de fato presenciou, esteve no local e consegue por câmeras ou por uma situação comprovar que ela está falando a verdade daquilo. Agora, com uma testemunha que uma única testemunha, uma única pessoa que narra aquilo, Eduardo Talhaferro, acho que é uma coisa muito frágil, muito simples, que a gente tem que pensar muito bem antes de dar qualquer tipo de sentença. Com a palavra o deputado Zé Trovão. O excelência dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, eu quero iniciar minha fala aqui dizendo à minha irmã Carla Zambelli, que está nos ouvindo nesse momento, que mesmo que eu tenha que
esperar por anos. Um dia eu verei ela de volta no Brasil livre e verei Alexandre de Moraes atrás das grades. O maior vagabundo que esse Brasil já viu se chama Alexandre de Moraes. E não sou eu que estou falando. São as provas contundentes do que ele fez em um processo ilegal. Vagabundo que trabalhou através da ilegalidade. Não pode ser chamado de juiz. Tem que ser chamado de vagabundo. Deputado Zé Trovão, eu peço que Vossa Excelência Pode tirar aí, eu já falei. tenha cuidado Fica com só o no meu vídeo, decoro. Não creio que esses sejam termos adequados para que nós, numa Comissão de Constituição e Justiça que está apurando um caso que envolve uma parlamentar, que se use esse tipo de adjetivação. Eu peço, inclusive, que... Tá bom, presidente, eu vou retirar a palavra vagabundo e vou chamar de arquivadas. desonesto, então, para o senhor não ficar bravo comigo, pelo respeito que eu tenho ao senhor. Senhor Tagliaferro, eu quero primeiro lhe parabenizar pelo processo que o senhor ganhou. Meus amigos, tá aí. Tá. Eu acho que ficou bem claro, né? Todo o modus operandi ali que trabalhava Alexandre de Moraes. A gente tem postado aqui todos os dias, insistentemente, esse depoimento do Tagliaferro na oitiva de testemunhas, tá? Que o Congresso tem feito, né? Os deputados ali têm feito. Então é uma oitiva, né, onde eles estão ouvindo testemunhas, inclusive o Tagliaferro, que era, para quem não sabe, assessor direto ali do Alexandre de Moraes. Então ele sabia o que estava acontecendo ali diariamente, inclusive falou a comemoração dele no dia da eleição. Então peraí, o cara comemorou, houve uma comemoração no dia da eleição do primeiro turno da vitória ali do Lula. Vocês entenderam como que como estava sendo conduzida toda essa investigação ou toda essa trama aí? Vocês entenderam isso? Então, como o Zé Trovão colocou muito bem, houve aí um processo ilegal para condenar Bolsonaro. Houve um processo ilegal. E foi montado todo um circo por trás disso para que ele fosse condenado. Né? Então a gente viu isso muito bem. A gente observou isso muito bem em todo o processo. Agora a gente correr atrás da anistia, pressionar os deputados para que os nossos deputados, né, ou seja, quem a gente depositou a nossa confiança, né, vote para que essa anistia seja ampla e irrestrita. Esse é o nosso objetivo agora. Para que essa anistia seja ampla e restrita, para que ela não seja por diminuição de pena, que é o que muitos estão pensando, muitos estão querendo, mas não é esse o objetivo, e para que ela seja para todos, não só para alguns. Ampla e irrestrita. Então vamos lá, vamos resumir aqui. Foi um processo ilegal, né? Alexandre de Moraes ali, ele organizou todo, manipulou todo um processo, tá? Manipulou todo um processo, montou um circo por trás disso, tá? De forma ilegal, para que Bolsonaro fosse condenado e tirasse a direita de foco, para que tirasse ela do jogo, né? Qual seria a melhor maneira de tirar ela do jogo, né? Então foi produzido todo um sistema, todo um modus operandi ali desse ministro para que tirasse Bolsonaro do jogo em 2026. E a gente não vai deixar isso acontecer, tá certo? Então, não se esqueça de deixar aí o seu comentário, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E curta e compartilhe muito esse vídeo, tá certo? Então, até a próxima, meus patriotas.